6, versículo 12, por favor. Vamos ler dois textos bíblicos aqui para você entender melhor, mas primeiro Efésios 6, 12. Vai se assentando, dando glória a Deus aí, eu vou lendo aqui. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga, repita comigo, eu leio e você repete. Porque a minha luta não é contra sangue, não é contra carne, mas a minha luta é contra principados, contra potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As regiões celestiais é o lugar que nós estamos em Cristo. E é aí que o diabo vem para nos roubar dessa posição. Mas nós lutamos em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir no nome de Jesus. Eu vou dar 5 minutos para que todo mundo que tem que tomar a sua água, tome a sua água. Todo mundo tem que sentar, senta no nome de Jesus. Eu não quero ninguém andando dentro da igreja, por favor. Por favor, no nome de Jesus, amém? Se você tem que andar, você vai andar agora. Se tem que beber água, você vai beber a água. Tem que descer no banheiro, vai descer no banheiro agora, porque depois você vai sentar e ouvir a palavra de Deus, amém? Vai dando glória a Deus enquanto os irmãos que estão em pé vão se ajeitando, vão se assentando no nome de Jesus. As diaconisas me ajudam com as mães que entra e sai com criança. Vamos lá, diaconato, me ajuda, pega a criança, deixa a mãe sentada, ou a mãe vai com a criança para a escolinha, né? Vamos ouvir a palavra de Deus com ordem, com decência, com respeito à palavra do Senhor no nome de Jesus, amém, povo de Deus? Aleluia. 1 Coríntios 2,10, coloca para mim, por favor, aí, Marcos Paulo. É o Marcos que está aí? É o Gabriel, vai Gabriel. 1 Coríntios 2,10, posso ler? Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Repita comigo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você é natural? Então essa palavra não é para você. Vamos lá. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não consegue entendê-las. Você entende as coisas do Senhor? Estou perguntando, você entende as coisas do Senhor? Porque as coisas do Senhor se decidem no mundo espiritual. Por isso o homem natural não consegue, porque ele está sempre no mundo natural, sempre olhando as coisas de forma natural, sempre olhando as coisas de forma terrena, sempre olhando na carne, então não consegue entender. E aí quando ele recebe uma palavra, um direcionamento, um mover espiritual, parece que é loucura, parece que é bobeira, parece que é fanatismo, parece que é alguém que está fora da casinha, ele não consegue discernir, não consegue entender. Vamos lá. Porém, agora é com vocês, o homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem é homem espiritual aqui? Para finalizar o 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Espírito Santo, te damos liberdade para falar conosco neste lugar, Pai. Fala, Senhor Deus, traz discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus, que as mentes estejam abertas e dispostas a ouvir, entender e compreender a sua palavra. Se houver alguma força espiritual impedindo, eu a bloqueio e anulo agora, em nome de Jesus, amém. Diga para quem está perto de você, Deus quer falar com você? Deixa Deus falar. E esses textos que nós vemos de Efésios 6,12, de 1 Coríntios do 10 ao 16, 2, 10 a 16, eles mostram, ele deixa claro a guerra espiritual que nós vivemos. E é interessante que está falando de pessoas que conhecem o Senhor. Porque esses espíritos vêm se opor a nós nas regiões celestiais, que é onde nós estamos. Eles vêm se opor a nós nessas regiões. E aqui escrevendo aos Coríntios, Paulo fala de homens loucos, de homens que veem as coisas de Deus espirituais e parecem loucura para ele, porque ele está no mundo natural, ele está com a mente natural, ele está com a visão natural.
olha todas as coisas de forma natural. E as coisas de Deus, elas não são naturais. Para entendê-las, nós precisamos discerni-las no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Paulo fala, quem sabe das coisas íntimas de você, senão o seu próprio espírito, esse espírito é sua alma, né? Se é sua alma mesmo, você que sabe de você, ninguém conhece. Assim as coisas de Deus, ninguém pode saber as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem quer saber as coisas de Deus, precisa ter a revelação do Espírito de Deus. Quem quer entender as coisas de Deus, precisa andar no Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Quem está comigo aqui? Vou tentar seguir meus bolsos aqui, porque senão eu não cabo hoje. As coisas, elas acontecem no mundo espiritual. A palavra deixa isso claro para nós. Nós vivemos no mundo físico, mas as coisas acontecem no mundo espiritual, porque o mundo espiritual comanda o mundo natural. E este é o tema dessa noite, diga comigo, o mundo espiritual. Bem forte, igreja, o mundo espiritual comanda o mundo natural. Agora só os pentecostais, vai, o mundo espiritual comanda o mundo natural. Faz comigo, então eu vou lutar. Faz comigo, então eu vou lutar no mundo espiritual. Aleluia. Nós vivemos no mundo natural, mas as coisas de Deus, elas não são naturais. As coisas de Deus, elas são espirituais. E nós não vamos conseguir entender as coisas de Deus vivendo com a mente natural, com a visão natural, com a audição natural, caminhando de forma natural, normalizando as coisas do mundo natural. Para entender as coisas de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Para entender as coisas de Deus, eu preciso discerni-las no Espírito de Deus. Mas para fazer isso, Paulo fala que eu preciso ter a mente de Cristo impregnada na minha mente. E quando é que eu tenho a mente de Cristo impregnada na minha mente? Conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus é difícil o homem conseguir caminhar no mundo espiritual. Sem conhecimento da palavra de Deus é difícil o homem andar no mundo espiritual e discernir as coisas no mundo espiritual. É preciso ter o conhecimento da palavra de Deus. É preciso entender a palavra de Deus. É preciso se alimentar da palavra de Deus. E a partir daí, me alimentando da palavra, conhecendo a palavra de Deus, eu vou impregnando em mim, eu vou restaurando, eu vou renovando a minha mente e colocando na minha mente a mente de Cristo. E aí eu vou ao mundo espiritual, e aí eu consigo discernir coisas que no mundo espiritual eu jamais... Vou falar uma linguagem melhor para você entender. Aí eu consigo entender coisas que no mundo, que sem ir no mundo espiritual eu jamais ia conseguir entender. Tem coisas que eu preciso estar lá, caminhar lá, no mundo espiritual, para que eu possa entender. O que eu quero falar com você nessa noite é que se o mundo espiritual comanda o mundo natural, eu preciso lutar no mundo espiritual. Tem muita gente lutando no mundo natural e não consegue respostas. Há respostas que você precisa, que você só vai achar, que você só vai obter quando você for ao mundo espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem respostas que você não vai achar no mundo natural. Você não vai conseguir entender no mundo natural. Você precisa ir lá para o mundo espiritual, para que você consiga lá no mundo espiritual encontrar essas respostas. Há batalhas que você está fazendo no mundo natural, que você precisa ir lá no mundo espiritual batalhar, para que você consiga vencer. Porque se o mundo espiritual comanda o natural, então eu tenho que vencer lá no mundo espiritual. E aí, com a vitória que eu tenho no mundo espiritual, eu transfiro ela para o mundo natural, para o mundo físico. Quem está comigo? Paulo fala que há 3 tipos de homem: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O carnal é aquele que não conhece a palavra de Deus, ele não tem a mente de Cristo. O natural, às vezes, ele conhece a palavra de Deus, mas ele caminha sem andar no Espírito. Ele caminha de forma natural, ignorando aquele conhecimento que ele tem.
Mas o espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, ele tem o conhecimento da palavra, ele tem a mente de Cristo, e ele entende que algumas batalhas que ele está batalhando no mundo natural, ele precisa ir para o mundo espiritual batalhar, para que ele possa estabelecer a sua vitória. Vocês estão me entendendo no nome de Jesus? Essa palavra era para sexta-feira, mas algumas pessoas me questionaram. Uma coisa que eu falei na mensagem: olha, se você lutou, jejuou e não conseguiu vitória, você tem que ir para o mundo espiritual. Pastor, como é que eu vou para o mundo espiritual? Estou respondendo com a palavra. Como é que você vai para... Era para sexta, mas estamos adiantando. Como é que você vai para o mundo espiritual? Se o mundo espiritual é o comando natural, e tem batalhas que eu preciso fazer no mundo espiritual, como é que eu vou para o mundo espiritual? Aí, meu amigo, você não pode simplesmente chegar lá no mundo espiritual e dizer assim: eu vim batalhar aqui. Existem algumas regras para você chegar lá. Porque o mundo espiritual, ele trabalha 24 horas por dia. O mundo espiritual não para. E no mundo espiritual há guerras constantes, há travamentos constantes no mundo espiritual. E você não pode chegar lá descalçado, não pode chegar lá de qualquer maneira. Há respostas que você precisa aqui, que você vai buscar lá no mundo espiritual. Há respostas que você precisa aqui, que depende do que você vai fazer lá no mundo espiritual. Eu quero destacar duas coisas que nós precisamos fazer no mundo espiritual para definir algumas respostas, algumas vitórias aqui no mundo natural. Primeira coisa, nós precisamos cancelar legalidades que o diabo tem. Precisamos ir no mundo espiritual e cancelar legalidades que o diabo tem sobre a nossa vida lá. Segunda, nós precisamos ir lá no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, nós precisamos receber ordens, autorizações espirituais, autoridade espiritual para estabelecer coisas aqui no mundo natural. Quem está me entendendo? Diga assim: eu tenho que ir no mundo espiritual. Diga forte: eu tenho que ir no mundo espiritual, cancelar legalidades, e tenho que ir lá também gerar autorizações para manifestar a glória de Deus. Quais as principais legalidades que eu preciso cancelar no mundo espiritual, para que eu possa batalhar lá e trazer a vitória aqui para o mundo físico? Eu preciso abandonar o pecado. Primeiro, eu preciso confessar pecado. Diga: confessar pecado. Eu não posso dizer assim: eu vou lá, eu estou lutando no mundo natural e não estou conseguindo nada, eu vou para o mundo espiritual batalhar. Você não pode entrar lá se você não confessar pecados. É preciso também abandonar pecados. Tem gente que confessa o pecado, mas não abandona. E a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu preciso confessar pecados, mas eu também preciso abandonar pecados. E é um terceiro passo: eu preciso fugir de situações que geram o pecado, que produzem o pecado, que traz aquele ambiente de aceitação do pecado na minha vida ou na vida das pessoas que estão próximas a mim. Tem muita gente que quebra a cara porque quer ir para o mundo espiritual guerrear, mas não confessa pecado, não abandona pecado, e vive gerando situações onde o diabo vai trabalhar, gerando situações para que o diabo tenha liberdade de trabalhar na sua vida ou na vida de pessoas que estão próximas. Porque onde pessoas que são próximas, pastor, o que tem a ver isso? Onde você estiver, você é luz. Eu vou repetir: onde você estiver, você tem que ser luz. Diga para você mesmo, diga com força para você: César, onde você estiver, você tem que ser luz. Para batalhar no mundo espiritual, você tem que chegar lá e cancelar essas legalidades. Se tem pecado, tem que confessar o pecado, tem que abandonar o pecado, e tem que decidir não viver a sua vida gerando situações, ou facilitando a ação do diabo para imprimir pecado na sua vida, ou na vida das pessoas que estão à volta. Eu posso te dar um exemplo. Você sabe que o fraco da pessoa é falar mal da vida do outro. Aí você chega na pessoa e fala assim: você viu? A Marita parece que estava meio emburrada hoje. Você está criando uma situação para gerar na vida daquela pessoa o pecado que ela tem, que é a falta do domínio da sua língua. Quem está me entendendo?
Quem está me entendendo? Posso dar um outro exemplo? Mulheres que andam seminuas por aí. Está gerando na mente de alguns homens a facilidade para gerar o pecado. Ele começa a pensar o que não deve, começa a imaginar o que não deve. Você está trabalhando para o diabo quando você faz isso. E o contrário também é verdadeiro, os homens também. Você está trabalhando para o diabo. Quem está me entendendo? Não dá para lutar no mundo espiritual sem abandonar pecado. Não dá para lutar no mundo espiritual sem confessar pecado e sem se separar, se santificar. Não mais, a minha vida não mais vai gerar situações para que pessoas à minha volta sejam induzidas pelo diabo a pecarem, a viverem no pecado. Pronto, aí eu cancelo legalidade. Aí o diabo não tem mais legalidade sobre a minha vida. Mas eu tenho um segundo passo, eu preciso gerar no mundo espiritual a autorização para aqui no mundo natural eu venha manifestar a glória de Deus. Todo mundo quer manifestar a glória de Deus, mas você precisa ir lá no mundo espiritual, gerar essa autorização no mundo espiritual. E como é que se faz isso no mundo espiritual? Duas coisas muito importantes: renúncia e sacrifício. Diga comigo, renúncia e sacrifício. Eu sei, o tema é batalha espiritual, né? Esse tema é meio pesado mesmo. Mas aí os crentes me ajudam no nome de Jesus, amém? Para que toda a igreja receba. Diga assim: para gerar autorização no mundo espiritual, para revelar a glória de Deus aqui no mundo natural, eu preciso renunciar e sacrificar. Tem gente que não quer renunciar nada em favor do reino, em favor da palavra, em favor da comunhão com o Espírito Santo. Não renuncio, eu vou levar do jeito que eu estou aqui e não renuncio a nada. Agora, por exemplo, eu pedi que os irmãos se assentassem, parassem a andação. Tem gente que achou ruim. Tem gente que está irado comigo. Tem gente que vai sair daqui irado comigo. Não renuncia nada em favor do reino, em favor da palavra do Senhor. E quer gerar autorização para manifestar a glória de Deus. Nós temos que renunciar a pensamentos, renunciar a atitudes, renunciar a posturas, para que tenhamos autoridade para gerar autorização para manifestar a glória de Deus neste lugar. E este lugar que eu estou falando é na sua vida, na sua casa, na sua família. E precisamos sacrificar. Diga assim: sacrificar. Diga mais forte: sacrificar. Vou te dar um exemplo bíblico. Havia uma guerra da Pérsia, quando o povo de Deus estava cativo na Pérsia, ou dominado pela Pérsia. Houve uma guerra física naquela Pérsia. Nem vou chamar de guerra, né? Houve um decreto por um ministro do rei. Ele fez um decreto que todos os judeus que viviam nas 127 províncias dominadas pela Pérsia deveriam ser assassinados no mesmo dia. Todos deveriam ser assassinados. O decreto foi feito. A coisa parecia física, porque ninguém ia lutar no mundo espiritual. O decreto dizia que o judeu, fisicamente, deveria ser morto. Naquele dia, quem estivesse perto de um judeu, o decreto do rei, assinado pelo rei, né, do ministro do rei, dizia que você tinha que matar aquele judeu. Se você fosse vizinho de um judeu, você tinha que matá-lo. Se você conhecesse o judeu, você tinha que matá-lo. Era um decreto real. Naquele dia, no reino da Pérsia, todos os judeus deveriam ser assassinados. A coisa era física. Quando a informação chegou até a rainha Esther, ela entendeu que aquela guerra física, ela só venceria lutando no mundo espiritual. Ela tinha que ir para o mundo espiritual, cancelar legalidades, gerar autorizações para manifestar a glória de Deus no mundo físico. E como é que ela faz isso? Ela convoca todas as suas servas, pede para o seu pai convocar todos os judeus que estão vivendo no reino da Pérsia, para 3 dias de jejum e oração. Diga assim: jejum e oração. Diga: jejum e oração. Por 3 dias, todos os judeus na Pérsia estavam em jejum e estavam em oração. O judeu, quando jejua, ele faz confissão de pecados. Então eles ficaram 3 dias confessando pecados, abandonando o pecado, renunciando a situações que geram pecado. Eles ficaram 3 dias renunciando
sacrificando. O jejum é uma renúncia, né? O jejum é um sacrifício. 3 dias, lutando, gerando no mundo espiritual autorização para vencer e cancelando todas as legalidades que o diabo tinha para exterminar com a vida deles no reino da Pérsia. Quem está me entendendo? Então Esther vence a guerra física, mas ela vence lutando no mundo espiritual. Ela não bolou uma estratégia natural. Eu vou agradar o rei, eu vou fazer um acordo com o rei, vou ter uma boa conversa com o rei, eu vou persuadir alguns ministros do rei, vamos fazer uma reunião, vamos negociar com o rei. Não, ela foi lutar no mundo espiritual, jejum e oração. Mas para lutar lá, abandonando pecados, confessando pecados, abandonando situações que geram pecado, renunciando coisas, sacrificando, para que o poder de Deus pudesse manifestar. Quem está comigo diz assim: eu estou entendendo isso. Outro exemplo, as derrubadas do muro de Jericó. Deus disse para Josué: diga para o povo que eles vão durante 7 dias rodear as muralhas de Jericó. Do 1º ao 6º dia vão dar uma volta em toda a muralha. No 7º dia vão dar 7 voltas, perfazendo um total de 13 voltas. E Deus diz: durante esses 7 dias, eles vão andar em volta das muralhas de Jericó, mas não vão falar nada, boca fechada, ninguém vai falar nada. Eles receberam uma palavra, um direcionamento profético. Isso também é muito importante. Batalha espiritual precisa de um direcionamento profético. Quando todos os judeus, entenda isso no nome de Jesus, quando todos os judeus, voltando para Esther, entraram naqueles 3 dias de jejum e oração, eles receberam um direcionamento profético. Esther estava na posição de intercessora, ela deu um direcionamento para eles. Agora Josué, o líder deles, ele traz um direcionamento para todo o povo de Deus. Ele diz para os hebreus: 7 dias vamos rodear, uma volta por dia, no 7º dia 7 voltas, e nós não vamos falar a todo mundo quietinho, de boca fechada. Então eles ficaram 7 dias em consagração. Olhe para mim, eles ficaram 7 dias em batalha espiritual. Eles ficaram 7 dias rodando as muralhas, o seu pensamento ligado em Deus, o seu coração confessando os seus erros, os seus pecados. Eles precisavam ver a manifestação da glória de Deus. Veja que eles vão derrubar aquela muralha, preste atenção nisso, com machadinhas. Eles não derrubaram aquela muralha dando marretadas, dando pesadas. A muralha caiu. Foi um poder do mundo espiritual que derrubou aquelas muralhas. O problema era físico, as muralhas eram reais, físicas, mas eles não derrubaram ela com a força do braço físico, eles derrubaram elas lutando no mundo espiritual. Eu repito, não tem como lutar no mundo espiritual sem confessar pecado, sem abandonar pecado, sem parar de ficar gerando situações que comungam, que autorizam o diabo a fazer você pecar, ou pessoas que estão próximas de você pecar. Não tem como lutar no mundo espiritual sem renúncia e sacrifício. Eles ficaram 7 dias em renúncia, em sacrifício, lutando, e no 7º dia as muralhas caíram. Quem está comigo? Não tem como lutar no mundo espiritual com a cara e com a coragem. Tem que cancelar legalidades, tem que gerar autorizações. E aí tem que abandonar pecado, tem que confessar pecado, tem que renunciar, tem que sacrificar. Por que tem gente que não discerne as coisas espirituais? Voltamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 2, Paulo dizendo: as pessoas vão levando a vida de forma natural, não conseguem discernir, porque não quer confessar pecado, não quer abandonar pecado, quer viver gerando promiscuidade, não quer renunciar a nada, 1 milímetro. Somos a geração do evangelho fácil, do evangelho cor-de-rosa, porque Deus me ama, e pode ser assim, porque Deus me ama, Deus entende. Olha, se você soubesse a minha situação, Deus entende. A única coisa que Deus entende é santidade, a única coisa que Deus entende é ser de santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. É isso que Deus entende. Mas essa geração está tentando normalizar as coisas, e aí ficam andando, lutando, como o próprio Paulo diz em outro texto, dando murros ao ar, porque está lutando de forma natural, achando que, eu vou fazer um jejum aqui, eu vou fazer uma campanha ali, o fulano vai orar para mim, o pastor vai orar por mim, vai dar tudo certo. Se você não abandonar pecado, se você não confessar pecado, se você não parar de gerar situações que facilitam o pecado, se você não renunciar, não sacrificar, você vai ficar dando socos no ar, o apóstolo Paulo diz.
sem entender as coisas espirituais. Aí fala, por que Deus não me ama? Ah, Deus não me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senaqueribe ameaçou invadir Judá. E o povo de Deus lutou no mundo espiritual. A palavra vai dizer que o profeta Ezequias pegou o rei Ezequias pegou o profeta Isaías, foram para o templo, foram orar. E eu repito, o judeu ora confessando o pecado, renunciando o pecado. Foram orar, foram clamar ao Senhor. Foram no mundo espiritual gerar autorizações para manifestar a glória de Deus. E Deus disse, fica tranquilo, vocês estão lutando em ilegalidade no mundo espiritual. O inimigo vem contra vocês por um caminho, eu vou fazer eles voltar por 7 caminhos diferentes. Vou pôr um freio na boca deles, um anzol no nariz deles, e eles vão voltar. E o povo de Deus venceu sem precisar levantar uma espada. A guerra era física, o maior exército da atualidade queria invadir o reino de Judá. E Deus venceu aquele exército por eles, sem que eles precisassem levantar uma espada, porque eles foram lutar lá no mundo espiritual, quem me entende? Eles foram lutar lá no mundo espiritual. Nos dias de Josafá venceu um exército louvando a Deus e cantando ao Senhor. Uma guerra física, ele venceu adorando, exaltando o Senhor, porque o problema não era natural, aquela guerra não era para ser travada no mundo natural, ele entendeu isso e foi lá para o mundo espiritual. Diga para o crente que está perto de você, você precisa discernir as coisas no mundo espiritual. Nosso maior exemplo foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo. A guerra de Jesus, ela foi totalmente no mundo espiritual. Os judeus não receberam Jesus como Messias, porque eles queriam, havia uma promessa feita a Davi, de que o Messias viria, e que o Messias ia governar sobre todas as nações, ia governar sobre Israel, ia vencer os inimigos de Israel. E aí, quando Jesus chega, e tudo aponta que ele é o Messias, o judeu não recebe ele como Messias. Fala, não, ele não está montado num cavalo com uma espada na mão, ele não colocou uma farda de soldado, de guerreiro, ele não é o Messias prometido que vai reinar sobre nós. Eles não entenderam que antes da guerra no mundo natural, é preciso estabelecer uma guerra no mundo espiritual. Jesus vai vir reinar no mundo físico, vai reinar sobre todas as nações da terra, por 1000 anos, Jerusalém será a sede, por isso o diabo odeia aquele lugar, de Jerusalém será a sede desse governo, mas antes Jesus precisava vencer no mundo espiritual. Então ele não botou uma armadura de soldado, ele não montou num cavalo, ele não pegou uma espada, ele precisava vencer no mundo espiritual. Então o que Jesus faz? Ele vai guerrear no mundo espiritual, por mim e por você. Jesus não precisou confessar pecados, Jesus não precisou abandonar pecados, porque ele não tinha pecado, e por isso ele foi o Cordeiro perfeito, para subir na cruz por mim e por você. Mas Jesus estava num corpo humano como o meu, como o seu, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Mas Jesus andava sempre dizendo, eu só falo o que o Pai me manda falar. Ele não ficava gerando situações para o diabo trabalhar, situações para quem estava perto dele pudesse ter facilidade para pecar. Não. Ele andava dizendo, eu só falo aquilo que o Pai me mandar falar. Jesus está com seus discípulos, o diabo está vindo e fala, vem o príncipe deste mundo, mas eu não tenho nada com ele não tem nada em mim, não há ligações entre nós, porque Jesus entendeu que ele veio em santidade, precisava permanecer em santidade, para ser o Cordeiro perfeito, para subir a cruz por mim e por você. Diga obrigado, Jesus. Quem pode dizer, diga obrigado, Jesus. Ele não precisou confessar pecado, abandonar pecado, mas todo o seu ministério terreno, no corpo humano, como o meu, como o seu, porque Jesus é 100% Deus, mas também era 100% homem, sujeito às mesmas tentações que qualquer outro homem, mas ele dominou-se, ele venceu, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Mas ele sobe a cruz, e quando ele sobe na cruz, todo o pecado meu, o pecado seu, o pecado daqueles homens que já haviam nascido e morrido, o pecado daqueles homens que estavam naqueles dias, o pecado de todos os homens que viriam depois dele, todos os pecados foram colocados sobre ele na cruz do Calvário.
a ponto de o pai não poder olhar para Jesus. Jesus clama: Pai, Pai meu, por que me desamparaste? Deus não pôde olhar para o seu filho unigênito na cruz, porque, por causa do pecado. Olhe para mim, o pecado impede Deus de olhar para você. Tem que abandonar, tem que confessar. Para de ser porta-voz do diabo, ficar gerando situações para outros pecarem. O pecado impede Deus de olhar para você. Deus não está olhando para mim, Deus não está me libertando, Deus não está me curando, Deus não está me prosperando, Deus não está me ajudando. Para de gerar situações para o diabo trabalhar na vida de outras pessoas através da sua vida. Confessa pecado e abandona. Não basta confessar, confesse e abandone pecados. Quem está comigo? Mas Jesus, Ele queria também gerar autorizações no mundo espiritual para nos libertar do reino das trevas. E para isso Ele precisou renunciar. Para isso Ele precisou sacrificar. Ninguém entende mais de renúncia do que Jesus. Diga: ninguém entende mais de renúncia do que Jesus. Diga mais forte: ninguém sabe mais de renúncia do que Jesus. Por que, César? Ele deixou a sua glória. Ele renunciou a sua glória para habitar num corpo humano como o meu e como o seu. Eu estava vendo uma ministração da pastora Nívia Soares. Ela dizia assim: olha o que Jesus fez. Ele é o Criador com o Pai e com o Espírito Santo, mas o Criador se sujeitou a nascer da criatura, porque Ele nasceu de Maria, que é criatura. O Criador se sujeitou a ser ensinado pela criatura, a dar os primeiros passos, a falar, a comer. O Criador se sujeitou a caminhar nos braços da criatura. Quem pode entender mais de renúncia do que Jesus? Você diz: eu não posso renunciar isso, eu não posso renunciar aquilo. Ah, César, você nem imagina, não é tão fácil assim. Ninguém entende mais de renúncia do que Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que, mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se da sua forma divina, nascendo como homem. Uma vez como homem, Ele se humilhou ainda mais, assumindo a forma de servo. E como servo, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que Jesus renunciou. Se Jesus tivesse pecado, porque Ele estava num corpo 100% Deus, mas 100% homem, se Ele tivesse pecado, Ele não poderia subir a cruz para remir o meu e o seu pecado, e não poderia voltar para a sua casa. Ele jamais voltaria para casa. Olha o risco que Jesus correu. Ele renunciou tudo isso para gerar autorização, legalidade no mundo espiritual. Renúncia e sacrifício gera autoridade no mundo espiritual. Vamos falar de sacrifício? Quem sabe mais de sacrifício do que Jesus? Precisamos renunciar, precisamos sacrificar. A Bíblia fala, sacrifício é tão importante, que a Bíblia fala que sacrifício tem poder de vida e de morte. A Bíblia diz que sacrifício tem poder de vida e de morte. A Bíblia fala de 3 coisas que têm poder de vida e de morte. Deus tem o poder da vida e da morte. Sim ou não? Sim. Palavras têm poder de vida e de morte. O que você fala pode gerar vida ou morte. E sacrifício tem poder de vida ou de morte. Precisamos entender a linguagem de sacrifício, a linguagem de renúncia, para ir no mundo espiritual lutar e gerar autorizações espirituais para transferi-las para o mundo natural e selar aquilo que estamos buscando. Mas então nós precisamos aprender a renunciar coisas em prol do reino, em prol da vontade do Pai. Por que Jesus renunciou à sua glória e veio? Porque Ele atendeu a voz do seu Pai. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele aceitou o plano do Pai. Eu e você precisamos renunciar em favor do reino, em favor da palavra do Senhor, em favor daquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama são pessoas, eu repito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas temos que aprender a renunciar em favor disso. É obrigação dele fazer, é obrigação dele fazer, é sua obrigação. Renuncia, sacrifica. Eu vou repetir: ninguém sabe mais de sacrifício do que Jesus.
Ele se fez sacrifício por nós. A palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele aceitou ser maldito, porque Ele pendurou-se no madeiro no meu lugar, no seu lugar. Ele estava tomando o seu lugar. Você entende isso? Diga assim, quando Jesus estava naquela cruz, Ele estava tomando o meu lugar. Ali Ele era desprezado. Ele foi traído. Judas o traiu. Pedro o negou. 3 anos curando pessoas, libertando pessoas. Só João e as Marias estavam ao pé da cruz. A multidão desprezou ele em favor de um ladrão, de um Barrabás. Prendam ele, crucifica ele, soltem Barrabás. Isso tudo doeu em Jesus, com certeza. Mas o pecado da humanidade inteira sobre ele foi o maior peso, porque o pai não pôde olhar para ele naquele momento. O pai não pôde olhar para ele naquele momento. Aí o diabo diz assim para ele: você não é o filho de Deus? Desce da cruz, salva-te e salva nós também. Ali Jesus poderia ter falado: eu vou descer, eu não estou dando conta desse negócio, eu vou descer, o meu pai não está olhando para mim, eu vou descer. Mas ele sacrificou para gerar vida, porque sacrifício tem poder de morte e de vida. Ele sacrificou para depois dizer para mim e para você: ainda que você morra, em mim você viverá. Ele sacrificou para dizer para mim e para você: a morte não terá mais domínio sobre você, agora eu tenho a chave da morte. A morte não prende mais ninguém agora. Aqueles que estiverem debaixo da minha autoridade nunca mais serão prisioneiros da morte, porque agora eu venci a morte, eu tenho autoridade sobre ela. Antes desse sacrifício de Jesus, todo homem que morria era condenado, estava no inferno. A palavra fala que Jesus foi ao inferno e Ele libertou os santos que estavam presos lá, porque todos aqueles que morriam mesmo sendo de Deus, sem o sacrifício de Jesus, estavam condenados ao inferno. Mas a palavra diz que Ele foi lá e pegou o cativeiro. E libertou o cativeiro, levou consigo o cativeiro, mostrando para mim e para você o que Ele vai fazer comigo também, com você também. O diabo não poderá nos prender. Aleluia. O diabo não poderá nos prender. Diga assim: o diabo não poderá me prender, porque o sacrifício de Jesus me garante vida, vida eterna. Quando Ele pega a chave da vida do inferno, Ele fala para o diabo: agora eu mando na sua casa, você só vai prender aqueles que são seus, porque aqueles que são meus você não prende mais. E o salmista apontando para Jesus, né? Jesus perguntando para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque eu venci você. A esperança para nós, igreja. Por causa do sacrifício de Jesus. E nós não queremos sacrificar. Queremos o evangelho cor-de-rosa, né? Queremos o evangelho cor-de-rosa. É do meu jeito, como eu quero. Se tiver disciplina, não gosto. Se alguém me chamar a atenção, não gosto. Vou para outra igreja. Vamos dando problema de um lado para o outro, né? Evangelho é confronto. Evangelho é transformação. Evangelho é abandono de pecado, confissão de pecado. Evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício. Você pode ir 1000 igrejas nessa cidade. Algumas talvez nunca vão falar isso para você, mas um dia você vai ter um encontro real com Jesus. Então você precisa entender que sem confissão e abandono de pecado, sem renúncia e sacrifício, você não consegue lutar no mundo espiritual. Não consegue lutar no mundo espiritual. Tem gente que acha que está lutando no mundo espiritual, mas está dando soco no ar. Os crentes naturais, o carnal não. O carnal nem ri de nós quando nós falamos isso. Mas o crente natural, eu fiz um curso, eu vi uma palavra na internet, eu entendi o negócio, me deram uma apostila, e está lá achando que está lutando, falando palavras decoradas, fazendo expressões decoradas.
Abandona o pecado, confessa o pecado, para de criar situações para o diabo trabalhar, faz renúncias em prol do reino, sacrifica, porque aí sim você vai lutar no mundo espiritual. Aí sim você consegue lutar no mundo espiritual. Cancela a legalidade que o diabo tem lá, e aqui no mundo natural você vem com autoridades para gerar o sobrenatural, para gerar coisas sobrenaturais da parte de Deus. Jesus disse: se você crê em mim, ou seja, você precisa estar em mim, você precisa caminhar como eu. Aí sim você fará as mesmas obras que eu fiz, e se creres, fará obras ainda maiores. Quem está comigo diz assim: eu estou entendendo isso. Talvez você está lutando no mundo natural e as coisas não acontecem. Você precisa ir para o mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que comanda o mundo natural. Mas não vá para lá sem abandonar pecado, sem confessar pecados. Tem que confessar, tem que abandonar. Não vá para lá se você fica trabalhando para o diabo, criando situações para o diabo trabalhar na vida sua ou de outras pessoas. Não vá para lá, porque você vira alvo do diabo. Tem a expressão que diz: não cutuca a onça com vara curta, né? Aí tem gente que fala: então eu nunca vou lutar no mundo espiritual, porque eu não vou cutucar o diabo. Tem gente que não gosta nem que fala do diabo, né? Fui naquela igreja para falar de Deus, o pastor só falou do diabo lá. Nem tem medo que fala do diabo. Eu vou ficar aqui mesmo na minha. Então fica aí no mundo natural, mas tem vitórias que você só vai conseguir se você for para o mundo espiritual. O espiritual comanda o natural. Se você não for no mundo espiritual, tem coisas que você nunca vai estabelecer na sua vida, na sua casa, na sua família, se você não for ao mundo espiritual. Quem está me entendendo? Tem que ir no mundo espiritual cancelar legalidades que o diabo tem, e essas legalidades vêm através do pecado, de ações que geram pecado. Tem que ir lá cancelar isso, e tem que ir lá gerar autorizações, e para gerar autorizações, eu repito, renúncia e sacrifício. Os crentes de hoje não querem fazer renúncias em prol do reino, não querem sacrificar, mas querem provocar, querem fazer coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais. Não faz, não consegue fazer. Diga: Senhor, me ajuda a entender isso. A renúncia nos enche do Espírito Santo. Eu vou tentar de novo. As renúncias, João Vitor, nos enche do Espírito Santo. E o sacrifício que a gente faz nos enche de poder de Deus para provocar coisas sobrenaturais. Você nunca vai provocar nada sobrenatural se você não aprender a linguagem do sacrifício. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você não aprender a linguagem da renúncia. Não estou falando de, aquele culto eu fiquei cheio. Eu estou falando de viver cheio do Espírito Santo, transbordando, vazando o Espírito Santo. Sem renúncia você nunca vai viver uma vida plena no Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquela bússola dizendo para você: não vai por aqui, não vai por ali, cuidado com ele, cuidado com aquilo, não pega isso, compra aquilo, não faz isso. O Espírito Santo, ele nos conduz. Jesus disse que o Espírito viria para nos conduzir a toda a verdade, para nos dirigir, mas para estar cheio do Espírito, além de glorificar a Jesus, eu preciso viver de renúncia. Renúncia. Eu quero fazer coisas sobrenatural no meu trabalho, eu preciso avançar de uma forma sobrenatural, eu quero destacar no meu financeiro, na minha família. Sacrifício. Pastor, mas isso é forte, mas Jesus sacrificou. Jesus é o nosso maior modelo. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Jesus sacrificou. Sacrifício dói sim. Sacrifício dói, mas ele te enche de autoridade espiritual. Feche seus olhos, por favor. Eu sei que o Senhor está falando com alguns aqui, não são com todos. O Senhor está falando com alguns aqui. Débora, você me ajuda aqui? Os músicos podem vir, por favor. O Senhor está falando com alguns aqui. Com os olhos fechados. Ouça isso.
Tem vitórias que você não está conseguindo, porque o diabo tem legalidade, é um direito que o diabo tem de impedir a sua vitória, de impedir a resposta na sua vida. Ele tem algum direito, alguma coisa que dá a ele o direito de impedir, por mais que você ore, jejue e faça campanha, tem alguma coisa que o diabo, que enche o diabo de legalidade, de direito de impedir que você receba essa resposta nessa guerra que você faz. Você tem que cancelar essa legalidade que o diabo tem. E eu vou repetir. Confessa pecado. Tem que confessar. Abandona pecado. Para de criar ambientes para o diabo fazer você ou outros pecar. Você é luz, onde você estiver, você é luz. Você tem que dissipar as trevas, você tem que promover ali um ambiente de louvor, de adoração, onde a presença do Senhor pode caminhar. E o segundo ponto, talvez o diabo não tenha nenhuma legalidade, mas você também não tem nenhuma autoridade para provocar no sobrenatural. Por quê? Porque não renuncia, porque não sacrifica. Aprenda a renunciar. Aprenda a sacrificar. Porque aí você se enche de autoridade para provocar coisas sobrenaturais aqui no mundo natural, onde nós ainda vivemos. Porque esse corpo é uma veste só. Nós não somos esse corpo. O homem é um ser tridimensional. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós não somos esse corpo. Por isso, aqueles que morrem em Cristo, o corpo desmancha. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, esse corpo vai se dissipar no ar. Nós vamos subir com um novo corpo, porque esse corpo é só uma veste, ele não é você. Para de trabalhar em função desse corpo, você não é esse corpo. É como se você gostasse muito de uma blusa e você vivesse em função daquela blusa não é você, ela só veste você. Esse corpo físico, ele só veste o que você realmente é. Você é um espírito que possui uma alma e habita nesse corpo. Para de viver em função desse corpo. Renuncia vontades, prazeres. Renuncia desejos, tudo aquilo que vai contra Deus e a sua palavra, renuncia para ser cheio do Espírito Santo. Sacrifica. Não vou, estou cansado, não vou, é chato, não vou, é ruim. Sacrifica. Sacrifica tempo, sacrifica dinheiro, sacrifica conhecimento, sacrifica em favor do reino. Se você sacrificar tudo que você tem, você ainda não vai alcançar o que Jesus fez por nós. Ninguém entende mais de sacrifício do que Jesus. Sacrifica. Alguns de vocês estão sendo chamados pelo Senhor. Alguns de vocês estão sendo chamados pelo Senhor para viver coisas diferenciadas nessa terra. Mas se você não entender essa linguagem, não vai chegar lá. Não vai conseguir. Ainda com seus olhos fechados, fala com Deus. Eu sei que essa palavra fala com alguns só. Ensina outros, né? Você vai aprender alguma coisa hoje. Mas algumas pessoas, essa palavra está falando dentro de você. Você está lutando, e Deus hoje está te dando a chave para você vencer. A chave para você reverter, para você mudar. Está com você agora. Não tem nada perdido. Assim diz o Senhor, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Ei, rapaz, assim diz o Senhor, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Aproxime-se de mim, diz o Senhor, não tem nada perdido, aproxime-se de mim, diz o Senhor. Os céus estão abertos, o Pai te ama, e Ele está disposto a manifestar a glória na sua vida, e através da sua vida.